Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a nossa aula vai ser sobre um dos assuntos mais complexos e, para mim, um dos mais belos em relação ao processo reprodutivo, que compreende a regulação hormonal. A regulação hormonal de todos os aspectos que a gente já trabalhou até agora. O desenvolvimento, o funcionamento dos órgãos do sistema reprodutor, tá? E também a própria regulação hormonal do processo de gametogênese, da formação dos gametas, que foi tema do nosso videoaula, da nossa última videoaula. Tá? Então, antes de falar sobre hormônios e como eles controlam esse processo dentro do nosso corpo, a primeira coisa, tá, que a gente precisa falar é que os hormônios são uma classe de substâncias químicas, de moléculas químicas, que são associados a um conjunto de células ou órgãos, tá, que formam o chamado sistema endócrino, desculpa, que por sua vez é responsável por auxiliar na regulação de uma infinita quantidade de funções dentro do nosso corpo, entre elas a função reprodutiva, tá? E os hormônios, eles são como mensageiros químicos que são produzidos de uma célula e levadas até outra para que ela possa entender quais os objetivos, em que fase, o que fazer dentro de uma determinada situação em que aquele corpo, ou seja, o nosso corpo, está vivenciando. Existem, no caso do processo reprodutivo, da mesma forma que tantas outras coisas que a gente viu até agora, similaridades e algumas coisas diferenciadas em relação aos hormônios, tá? De forma similar, tanto homens quanto mulheres, depois a gente vai detalhar cada uma dessas coisas, tá? Gente, não se preocupem. Eles apresentam hormônios básicos, que são os hormônios iniciais que desencadeiam o processo da reprodução. Lembram que para a gente se reproduzir, a gente tem que ter todos os órgãos do sistema reprodutor para que os gametas sejam produzidos, sejam liberados, que esses gametas possam se encontrar devido a uma relação sexual. Então, tem que ter um contato íntimo, coito, né? E aí, se tudo der certo, se tudo disso está correndo de forma correta, aí sim abrigar o novo ser em formação, que seria uma característica feminina, tá? Então, esses hormônios básicos presentes nos dois sexos são o hormônio folículo estimulante, chamado de FSH, e o hormônio luteinizante, chamado de LH. Os hormônios efetores, aqueles que fazem acontecer, que fazem essa transformação, né, das crianças, digamos assim, na puberdade, para alterar. O que é a puberdade, gente? São alterações biológicas que ocorrem em qual sentido, com qual objetivo? Para permitir a reprodução. Então, nós temos uma alteração no nosso corpo, uma alteração no nosso comportamento que nos impele ao processo reprodutivo. Mesmo que a gente não queira ter filhos, né, que é digamos, o final do processo, a gente tem essas alterações independente da nossa necessidade, o nosso querer de contribuir com a nossa espécie, mantendo as características da mesma no mundo, né? Mas nós passamos por essas alterações. Essas alterações nos impelem, então, modificam o nosso corpo físico, biológico, e nos alteram também o comportamento, né? E o comportamento, ele está muito associado à questão do sexo no sentido real da palavra, da relação sexual, nesse desejo de estar próximo, tá? Então, isso tudo, todas essas características que a gente trabalhou, são associadas a esses hormônios. No caso do homem, a testosterona, e na mulher, aos dois hormônios, primeiro o estrógeno, que tem essa ação similar a testosterona no homem, né? E a progesterona, que, como nós já comentamos em outros vídeos, está associada a esse outro papel no processo reprodutivo feminino, que é abrigar o novo ser em formação, tá? Bem, em relação aos hormônios sexuais, esses que divergem no homem e na mulher, né? Todos os hormônios sexuais, eles são de uma classe chamada de hormônios esteroides. O que são os hormônios esteroides? Eles são produzidos a partir de uma molécula que é o colesterol. Então, eles são hormônios lipídicos,
tá? Esses hormônios, vejam a similaridade com a molécula química do colesterol, isso vai ser falado um pouquinho também em bioquímica ou em endócrino, quando vocês forem estudar, tá? Notem que existe uma semelhança muito grande em relação aos anéis, né, do colesterol, e tem algumas pequenas alterações, né, como é o caso do grupo da metilação, aqui um grupo metila na testosterona, tá? E aqui um grupo metila e um oxigênio, tá? Associado aqui à progesterona, tá? Então, notem que se você olhar, nós temos algumas modificações, principalmente nesse anel aqui, principal, tá? Do colesterol. Bem, o que acontece aqui? Esse processo, né, envolve uma série de etapas. Desde a presença do colesterol, né, especificamente aqui, sendo levado para a mitocôndria das células que produzem os hormônios sexuais, no caso das mulheres, as gônadas femininas, ovário, e no homem, a gônada masculina, que é o testículo. E lá nas mitocôndrias dessas células, o colesterol é convertido nessa molécula chamada de pregnenolona, tá? Que por sua vez pode ser transformada em progesterona ou produzir aqui a deidroepiandrosterona ou androstenediona, a partir dela, tá? Que é a base, então, para a conversão da testosterona. E a testosterona, vejam, é convertida em estradiol. O estradiol é o nome, né, que se dá ao estrógeno. O estradiol, na verdade, ele é uma das possíveis formas do estrógeno, é a forma mais atuante, a forma mais ativa. O estradiol pode ser convertido ainda em estrona, que é citada também normalmente como E1, tá? Nos livros de bioquímica e nos livros de endócrino, tá? E a estrona ainda pode ser convertida em estriol, que é um subproduto da estrona e é absurdamente escasso, nem coloquei aqui, tá? Mas aqui é importante que tenha essa interconversão. E notem que quando a gente olha para cá, a gente vê que, embora no homem nós tenhamos maior concentração de testosterona, o homem também é capaz, sim, de produzir progesterona e também é capaz de produzir o estradiol, tá? A enzima associada a essa conversão da testosterona em estradiol é uma aromatase e, obviamente, estará em quantidade muito reduzida nos homens e, portanto, a grande maioria da pregnenolona, que produz androstenediona, vai ser convertida exclusivamente em testosterona. Já nas mulheres, nós temos uma grande concentração dessa enzima, dessa aromatase, alfa-aromatase, que acaba, então, levando, basicamente, a toda a testosterona que a mulher produz a ser convertida em estradiol. Tá? Bem, é importante falar que os hormônios sexuais, eles são produzidos principalmente nas gônadas, mas existe também a produção de andrógenos, principalmente, né? Até essa região da androstenediona, nas glândulas adrenais, nas suprarrenais, tá? Inclusive, alterações na produção dessas moléculas na suprarrenal é responsável por alterar e impedir também, às vezes, o processo reprodutivo feminino, tá? Ou masculino, obviamente. Então, assim, eu trouxe essa primeira parte só para a gente ter um pouco de noção, porque depois a gente vai falar, né? E principalmente o pessoal da medicina estuda bem mais de forma aprofundada depois na endócrino, né? Para pelo menos ter ouvido falar a base. Outra questão importante é que, embora esses sejam os hormônios mais comuns citados em relação ao processo reprodutivo, eles não são os únicos. Basicamente, nosso processo reprodutivo ele está associado a uma série de outros hormônios, alterações em hormônios hipotalâmicos, como a prolactina, por exemplo, e hipofisários, né, como a prolactina,
podem levar a alterações na produção dos hormônios sexuais, tá? Alterações nos hormônios tiroidianos podem levar a modificações na produção e ação dos hormônios sexuais. Alterações nos hormônios do pâncreas, né? Insulina, glucagon, podem alterar também os ciclos reprodutivos. Então, aqui eu vou comentar com vocês os hormônios básicos, tá? Aqueles que estão diretamente envolvidos no processo reprodutivo que a gente comentou até agora, tá? Então, vamos iniciar aqui falando sobre os hormônios associados ao aparelho reprodutor masculino e que controlam, então, a reprodução masculina. A primeira questão é que a gente tem que lembrar, tá? Que essa passagem da criança para o púbere, né, para o adolescente, que vai ter, no caso de um menino, a poluição noturna e da menina menarca, ela é uma passagem que também está associada a tempo, tá? Então, sim, nós temos um relógio biológico no nosso interior. Tem várias teorias que tentam explicar essa parte do ciclo circadiano, mas quando se fala em relógio biológico, a gente não pode deixar de falar de uma glândula chamada glândula pineal, que produz, entre outras moléculas, a melatonina, tá? Que é um hormônio que está associado a ciclo circadiano. Então, o que se sabe é que todo esse processo reprodutivo, ele tende provavelmente a iniciar com o start desse relógio, que consegue identificar que nós já estamos no momento oportuno do processo reprodutivo, ou seja, nós nascemos, nós crescemos e agora está na hora da reprodução, né? Como em qualquer ser vivo. E aí, baseando-se nesse estímulo, né, da glândula pineal, nós vamos ter uma cascata de eventos acontecendo no nível hormonal que dependem de órgãos como o hipotálamo, como a hipófise e, no caso do homem, que nós estamos começando com ele, obviamente, o testículo, tá? O hipotálamo e a hipófise são órgãos pertencentes também ao sistema endócrino, entretanto, eles pertencem ou estão localizados numa região específica do nosso sistema nervoso, né? O hipotálamo, ele é, inclusive, formado exclusivamente por células nervosas, por neurônios cuja função é neuroendócrina, não é de produção de neurotransmissor, tá? E esses dois órgãos, né, eles são localizados exatamente se você fizer aqui uma linha no meio dos teus olhos, uma linha bem no centro da cabeça, aonde essas duas linhas se encontram, ali você tem uma região chamada de sala túrcica, onde você tem, então, a presença dessas duas estruturas, dessas duas glândulas. O testículo, como a gente já viu, ele está na região de saco escrotal, na parte externa do corpo, né? E lá, o controle hormonal, ele depende desses dois grupos celulares, as células de Sertoli, que estão no interior dos túbulos seminíferos, junto com o epitélio germinativo, e as células de Leydig, também conhecidas como células intersticiais, tá? Que estão depositadas na parte externa dos túbulos seminíferos, como a gente já conversou. Então, pessoal, como é que funciona isso? Quando a gente tem um start, tá? O nosso hipotálamo, aqui eu tô falando do homem especificamente, né? O hipotálamo masculino vai ser igual também no nosso depois, tá? Lembra porque esses hormônios, eles são comuns, tá? Ele vai começar a produzir um hormônio chamado de GnRH. O GnRH, ele vem da sigla, é uma sigla que vem do inglês, do hormônio liberador de gonadotrofinas, tá? O hipotálamo, ele produz esse hormônio que cai na circulação sanguínea, numa circulação porta, que a gente chama porta hipotálamo-hipofisária. Uma circulação porta é quando a molécula, quando o sangue ele está circulando entre dois órgãos específicos, nesse caso hipotálamo e hipófise, tá?
e então não vai para a circulação sistêmica, vai com certeza absoluta cair lá no hipotálamo, do hipotálamo cair na hipófise antes de poder sair pela circulação. Então, o GNRH, ele é chamado de hormônio liberador de gonadotrofinas. Ele cai na circulação porta aqui do sistema hipófise, hipotálamo, hipotálamo, hipófise, e ele vai chegar numa região na hipófise, que é uma glândulazinha muito pequena, ela tem mais ou menos o tamanho de uma ervilha, tá? E, entretanto, ela é conhecida como a glândula mestra do nosso corpo. Ela tem duas regiões, dois lóbulos, que a gente chama, um anterior e outro posterior, e no caso, o GNRH atua no anterior, que a gente também chama de adenohipófise. O GNRH, ele é produzido primeiramente mais durante a noite, em ciclos pulsáteis, e depois, ao longo do tempo, à medida que o tempo avança, ele começa a ser produzido em outros momentos, tá? Toda vez que o GNRH é lançado nesse sistema, então ele chega aqui na adenohipófise, e a adenohipófise, as células da adenohipófise vão ser estimuladas. Então, a mensagem é: libere gonadotrofinas. Então, elas vão ser estimuladas a produzir e liberar hormônios gonadotróficos. Olha o nome, gonadotróficos. Gônado. Gônado lembra de gônadas. E trófico lembra de trofismo, de afinidade por. Então, a hipófise anterior, ou adenihipófise, ela vai produzir hormônios que vão ter afinidade pelas glândulas, que seriam FSH e LH, tá? O nome FSH vem da sigla, né? O FSH vem hormônio folículo estimulante e LH hormônio luteinizante. Esses dois nomes, as siglas, elas vêm de nomes do hormônio que foi descoberto primeiramente na mulher. Então, eles receberam esse nome de acordo com a ação que eles desenvolvem lá nas mulheres. E depois se descobriu que são exatamente as mesmas moléculas químicas que são produzidas pelo homem. E acabou não se trocando o nome, tá? Até se tentou uma época falar em LH, o LH chamar de ICSH, que seria um hormônio, o S de estimulante, de células intersticiais, né? Sempre é uma sigla que vem da palavra em inglês, né? Das palavras em inglês. Mas não deu certo, tá? Eu até botei o IQSH aqui, o ICSH, porque alguns livros, principalmente alguns artigos, às vezes podem conter esse símbolo, essa sigla, e vocês saberão o que significa, tá? Então, vou voltar. Quando chegar o momento, né, que é baseado nesses ciclos circadianos que são controlados pela glândula pineal, você tem um estímulo para que o hipotálamo produza um hormônio chamado GNRH. Esse GNRH produzido vai estimular a adenihipófise a produzir outros dois hormônios, FSH e LH. Tá? Esses dois hormônios têm afinidade pela gônada. Então, para onde que eles vão? Lá na gônada masculina, que é o testículo. Lá no testículo, a gente tem os túbulos seminíferos, e dentro dos túbulos seminíferos desses meninos, onde tudo começa isso, num primeiro momento, se vocês lembrarem da gametogênese, vai existir apenas um tipo de célula, que são as chamadas espermatogônias, ou simplesmente gônias para os íntimos, tá? E as gônias, sob o estímulo disso tudo, né, elas vão, o FSH especificamente, ele tem o seu receptor, a sua caixinha, digamos assim, lá naquelas células que a gente chama de células de Sertoli, tá? As células de Sertoli, elas são produtoras de uma grande quantidade de substâncias, várias, tá? Mas uma delas, que é o que mais nos importa, é a tal da ativina, que nós já conversamos sobre ela. A ativina, como aqui está mostrando nessa figura, ela
ativa a espermatogônia a iniciar o ciclo ou continuar os ciclos que foram começados lá na vida intrauterina. E aí essa espermatogônia vai crescer, né? E vai entrar, passar pela fase de crescimento e depois pela fase de maturação, que seria a meiose. Durante esse tempo, você vai ter então a observação das gônias, dos citos primários, dos citos secundários e das espermátides e a formação dos espermatozoides no interior dos túbulos seminíferos, tá? Então, o FSH que é um hormônio estimulante da célula de Sertoli para que ela produza ativina, que estimula a gametogênese e forma, então, os espermatozoides. Se não tiver FSH, professora, se não tiver FSH, não tem ativina. Se não tem ativina, não tem produção de espermatozoides. Quando um homem não produz espermatozoides, né, pode ser por causa disso? Pode ser uma alteração ou no GNRH ou a não produção do FSH, tá? Ao contrário, não vamos esquecer, quando você tem muito aqui, né, espermatozoides, as células de Sertoli também podem produzir a tal da inibina, olha lá, ó. E quando ela produz a inibina cai na circulação sanguínea e vai lá na hipófise e ela inibe a produção de FSH, tá? Ela diz, o hipófise para de mandar o FSH lá porque o testículo tá cheio de espermatozoide, não cabe mais, eu não aguento mais. Então, ela inibe, a inibina inibe esse estímulo para a produção de novos espermatozoides, tá? As células de Sertoli também produzem essas proteínas ligadoras de androgênios, que são as proteínas ABP, que são muito importantes para se ligar à testosterona, que é um hormônio lipídico, para ele poder agir, né, ter os seus efeitos secundários no corpo, tá? Então, o FSH, uma vez sendo produzido, estimula as células de Sertoli a iniciar ou fazer com que a gametogênese aconteça. Gametogênese é a produção do, nesse caso, espermatozoide. Já o outro hormônio, o LH, que é produzido basicamente na mesma concentração e ao mesmo tempo que o FSH nos homens, tá? Ele atua em outras células, que são aquelas células intersticiais, tá? As células também conhecidas como células de Leydig. E quando as células de Leydig recebem o LH, elas recebem a mensagem: produza testosterona. Então, as células de Leydig produzem testosterona quando estimuladas pelo LH. Se não tiver LH, vai ter produção de testosterona? Não. Tá? Não terá produção de testosterona. Então, não por essa via, porque como eu falei para vocês, por exemplo, a adrenal também é produtora de testosterona, tá, gente? Mas agora, nesse momento, especificamente aqui, a gente tem que pensar que o hormônio, né, no caso LH, dele depende a ativação das células de Leydig para a produção de testosterona, tá? A testosterona, ela tem ação, tá? Notem que a presença de testosterona no sangue é a forma como você vai ter inibição tanto do hipotálamo quanto da hipófise de produção do GNRH e do LH. Então, quando tem testosterona no sangue, a testosterona vai chegar lá e vai dizer, tô aqui, não precisa mais mandar produzir, porque eu já estou aqui. Então, a gente tem um controle nessa produção, que nunca, de forma normal, né, e aqui no sentido não patológico, não modifica, tá? Então, produz, tá muito, para de produzir, tá baixando o nível, volta para a produção. Tá? Então, isso é controlado. Lembrando que a testosterona só vai chegar lá no hipotálamo e na hipófise, né? Graças ao fato de ela estar ligada a proteínas que vão permitir que ela chegue lá, porque a testosterona é uma gordurosa e não teria, digamos, a ação de poder ser transportada no sangue, que é basicamente líquido, né?
Então, é importante que a gente entenda também, aqui está explicando, né, que a testosterona, ela também está agindo nas células de Sertoli, tá? A presença de testosterona estimula as células de Sertoli a produzir essas proteínas ABP, tá? A testosterona está associada à espermatogênese? Tá, gente? Mas não de forma direta. O que eu quero dizer é o seguinte, que a testosterona, quando está muito baixa, só assim, absurdamente baixa, é que você pode ter alguns efeitos sobre o processo de produção do gameta. Mas o hormônio associado realmente, tá, é a ativina ou a inibina. Tá? A testosterona, ela age principalmente nessa última etapa aqui, né, que é a espermiogênese, quando você tem as espermátides se transformando em espermatozoide, tá? Não esqueçam que são essas células de Leydig que vão estar convertendo, né, todo a pregnenolona lá em testosterona, tá? E podem converter também testosterona em estradiol, né, um pouco, e o homem também tem pouco, mas tem produção de estradiol, tá? Então, é importante que a gente veja que a testosterona produzida, ela pode ser convertida ou em estradiol, né, graças à aromatase, ou a dihidrotestosterona, graças a uma redutase, que é 5-alfa-redutase e 5-alfa-aromatase. A dihidrotestosterona seria a forma ativa, a forma mais ativa da testosterona, tá? No homem, o estradiol, ele está associado à modulação do libido, à função erétil, tá? E também, como a gente viu, a própria espermatogênese lá, né? Não é só um hormônio ligado à função reprodutora, tá? Mas também o estradiol, ele tem uma ação muito importante como fator neuroprotetor, tanto em homem quanto em mulher. E esses estradióis, né, o estradiol, ele coordena uma série de mecanismos de sinalização no cérebro contra algumas doenças neurodegenerativas, tá? Já a dihidrotestosterona, ela é a grande responsável, quando ela é liberada pela primeira vez, por alterar a genitália externa. Tá? Então, é ela que vai fazer o pênis crescer, o saco escrotal aumentar de volume, tá? Alterações na produção de cabelos e de pelos, tudo isso é causado pela dihidrotestosterona. E é essa dihidrotestosterona que mantém todas essas características continuamente no homem, de uma maneira geral. Tá? Então, a testosterona e as suas variantes é responsável, tá, por modificar o corpo do menino para o corpo de homem, corpo este, né? Notem, ela tem uma atuação multissistêmica, ou seja, não é só num sistema, não é porque é um hormônio sexual que age só nos órgãos sexuais, tá? Atua na pele, estimulando o crescimento capilar, diminuindo queda de cabelo, atua no cérebro, no libido, no humor. E como a testosterona é sempre muito controlada a sua produção para manter basicamente a mesma frequência ou a mesma dose, digamos assim, né? O homem tem um humor muito mais estável do que a mulher, né? Ela que atua também no aumento de massa muscular, na força de musculatura, né? Ela estimula a produção de hemácias pelo rim, estimulando a produção de eritropoetina, tá? É por isso que os homens têm mais glóbulos brancos glóbulos vermelhos do que a mulher, o hematócrito dele é maior do que o nosso, né? Atua na medula óssea também, acentuando, estimulando as células tronco, atua nos ossos, estimulando aí o aceleramento das epífises ósseas, o processo de crescimento, além de toda a atuação mesmo no fígado também, na síntese de proteínas de soro, que estão associadas a transporte de outros hormônios. De uma maneira geral, deixa o homem atrativo.
para as mulheres, que é uma condição essencial para que a gente tenha o desejo sexual, né? A relação sexual, ela depende de uma atração. E a gente não explica atração, né? Porque algumas pessoas se atraem por algumas coisas assim que a gente não tem como entender, né? Mas tudo bem, né? Atração é atração. Mas é interessante que tudo isso é responsável, tá? Por fazer uma das etapas mais importantes, que é a relação sexual acontecer, tá? Dentro do processo. Nós também vimos, tá? Que a testosterona, ela atualmente é um hormônio que está em declínio, tá? Infelizmente, a quantidade de testosterona está sendo cada vez menor, tá? E nós comentamos a respeito disso já, né? O porquê, né? Tem os disruptores endócrinos, tem a alimentação errônea, tem o excesso de peso, tem o estresse demasiado, tá? Então, o que a gente sabe é que quando o homem for na vida adulta, tem que observar alguns aspectos associados à diminuição nos níveis de testosterona, como é o caso de diminuição de energia, dificuldade de concentração, problema de memória, perda de resistência, cansaço excessivo, tá? Dificuldade de ganhar massa magra, ao contrário, facilidade de ganhar a massa gorda, tá? Irritabilidade, problema de dormir, isso tudo são características associadas à baixa de testosterona. E também, só que lá no final, pode haver problemas de ereção ou de menor disposição no sexo. E se vocês notarem esses sinais, né, esses sintomas comuns aqui, eu poderia dizer que é por causa de estresse, né? O estresse também engorda, o estresse também causa problema de memória, o estresse, blá, blá, blá. Então, são muito associadas essas coisas. E por isso a dificuldade de algumas pessoas pensarem na baixa da libido, ou, perdão, na baixa da testosterona. Geralmente só se pensa nisso quando o homem chega lá e diz, olha, não tô tendo atração sexual, mas tô tendo libido. Daí, pô, ferrou, né? Quando chega, ou quando tá tendo menos ereção, ainda quando tá tendo menos desejo, pensa, às vezes não gosto mais, não amo mais, né? Pensa um monte de coisa, né? E para depois pensar, quando pensa realmente na testosterona é quando tem problema de ereção. Daí corre rapidinho, né, pro médico, né? Então, os médicos normalmente vão fazer exames, a testosterona total, a testosterona livre e a testosterona biodisponível, tá? 1% mais ou menos da testosterona que circula no sangue do homem é a testosterona livre, tá? Essa é a fração, na verdade, é a biologicamente ativa, que vai se ligar aos receptores de androgênios nas células, tá? E que também é reduzida a DHT, que é a dihidrotestosterona, que é a forma mais ativa, como eu falei, tá? E essa testosterona livre, ela tem uma potência androgênica 5 vezes maior que a testosterona normal, tá? Mas ela é a menor que tem. Além disso, nós temos a testosterona biodisponível, que é aquela que está no sangue, mas pode ser utilizada quando ela for liberada, digamos assim, né, da sua proteína, tá? Ela é uma fração, está disponível para ação imediata nos tecidos alvos, mas ela precisa ser liberada das proteínas, que é o SHBG, e a proteína ABP, aquela que foi produzida lá nos testículos, tá? Então, nós temos que, enquanto ela está associada a essas proteínas que transportaram ela não pode ser utilizada, tá? E depois, quando ela for liberada, aí ela vai ser utilizada rapidamente, tá? Então, a única real que está completamente disponível é a testosterona livre. A testosterona, digamos, total, é essa que está ligada à albumina, tá? E essas duas compõem o que a gente chama de biodisponível, tá? Aqui a gente tem a testosterona normal e a testosterona que está ligada às nossas proteínas. E a biodisponível é uma associação das duas, tá ok? Então, notem só bem rapidinho aqui que normal é ter em torno de acima de 400 e pouco, né, de testosterona. E à medida que vai diminuindo,
você então vai começar a ter as alterações, tá? Vejam que a disfunção erétil vai ocorrer geralmente quando tá bem abaixo de 200 a testosterona, tá? Quase lá no zero, tá? Então, isso é que é observado nos exames aí de rotina. Bom, bem, se tem quedas nos níveis de testosterona, o que se faz? Tem uma série de terapias, tá, gente? Obviamente, isso é muito individualizado, isso depende do o que está causando essa diminuição. E aí é o que eu vejo com maior complicador, tá? Porque, como nas mulheres, algumas vezes, dependendo dos médicos, eles tratam como se fosse tudo igual. Ou seja, tem baixa de testosterona, então dá-lhe testosterona exógena sobre a forma, né, de hormônio, tá? Via gel ou via injeção, quinzenal, mensal, trimestral, dependendo do quanto que tá faltando na dosagem, né? E assim, faltou testosterona, bota testosterona. Mas por que tá tendo uma diminuição na testosterona? Vejam que você pode ter problema no fígado, você pode estar tendo problema nos próprios testículos, com a incapacidade das células de Leydig produzir. Pode ter problemas nas células de Leydig, pode ter problema na célula de Sertoli que não está produzindo ABP, pode ter problema lá no hipotálamo que não produz o GNRH, pode ter problema na hipófise porque não está produzindo o LH que estimula as células de Leydig. Entendem, gente? Então, vou voltar aqui a esse slide aqui. A ausência de testosterona dos efeitos pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui e pode ser nas próprias células que não estão recebendo essa testosterona, não estão permitindo que ela haja nelas. Então, só aplicar testosterona às vezes não resolve o problema, a pessoa vai ficar a vida inteira usando testosterona. Tá? Muitas falhas nos níveis de testosterona são associadas ao uso errôneo, né, e não acompanhado de andrógenos para aumento de massa muscular. Isso está acontecendo muito em jovens, né, que querem ganhar massa muscular e vão nas academias e ouvem lá o bababá do amiguinho que ficou cheio de músculos, né? E não tem uma ereção mais, né? Mas isso ele não conta, todo mundo acha que ele é o garanhão, né? Do local, tá? E que vai depender de testosterona a vida inteira dele, tá? Então, muito cuidado com isso. Das terapias, nós temos, então, o próprio uso da testosterona. Pode ser utilizado o HCG, que é um hormônio placentário produzido, né, pela placenta de mulheres grávidas ou de outros animais grávidos, mamíferos grávidos, tá? Que nesse caso é produzido in vitro, tá? Por tecnologia de DNA recombinante, e ele tem uma ação comum ao hormônio luteinizante. Então, o que quer dizer? Que ele vai agir nas células de Sertoli, estimulando elas a produção da testosterona. Então, espera-se que se o problema for ali, né, na produção do LH, nós podemos, então, dar um similar e você vai ter a reprodução normal de testosterona. Dá um descanso, às vezes, para a hipófise, isso já ajuda. Nós temos os inibidores de aromatase, que bloqueiam a conversão de testosterona em estradiol. Quando isso acontece? Quando você tem obesidade, tá? E o homem, à medida que vai ampliando a quantidade de célula de gordura, o tecido adiposo, ele é um conversor de testosterona em estradiol. O estradiol é o hormônio sexual feminino. E ele não faz, ao contrário, vai começar a ter feminilização, né? Inclusive pode dar ginecomastia e assim, outras coisas. A questão do humor, que vai variar bastante. E aí, nesse caso, se usa um inibidor de aromatase que evita que a testosterona, às vezes a pouca testosterona que é produzida, seja convertida em estradiol, tá? E os outros são os moduladores receptivos de receptores de estrógeno, tá? Ou de estradiol, que é a forma ativa do estrógeno,
que é, por exemplo, o citrato de clomifeno. Esse é uma medicação que está sendo utilizada off-label. O que é off-label? É uma medicação que foi produzida para uma coisa. Agora, no Covid, se fala muito de off-label, né? É uma medicação que foi produzida para alguma coisa e é utilizada para outra, e que tem um efeito legal, né? Então, o citrato de clomifeno, ele, na verdade, é um estimulador de ovulação. Ele é um indutor de ovulação nas mulheres. E se descobriu que ele tem uma função, né? No caso, estimulando, atua aí como antagonista de estrógeno no hipotálamo e na glândula pituitária, que é a hipófise, tá? E ele, então, previne os efeitos inibitórios do estrógeno em excesso lá no hipotálamo e na hipófise, tá? Porque quando o estrógeno está em excesso, ele inibe a produção de LH e FSH. Então, ele evita, o citrato de clomifeno evita essa inibição, tá? E acaba fazendo com que tenha continuidade de produção do LH e FSH, principalmente do LH, estimulando a produção de estrógeno. E como o estrógeno, testosterona, e como o estrógeno fica circulante, você tem uma inibição natural de produção de mais ou menos assim, tá? Então, isso são as formas terapêuticas para a gente trabalhar aqui. Então, de uma forma bem geral, o que é mais importante é esse slide aqui, tá, povo? Que mostra o ciclo, né? O GNRH produz FSH e LH, o FSH atua nas células de Sertoli, ativando gametogênese, e o LH estimula as células de Leydig na produção de testosterona. Tem gameta, tem desejo sexual, tem todo o restante funcionando, tem ereção, você tem a produção e liberação do gameta, que é, digamos assim, a função, a princípio, do homem nesse processo, nessa primeira parte do processo de formação de uma nova vida, tá? Qualquer alteração aqui, impedem ou estão associadas à infertilidade, tá? Eu acho que na parte de ciclo reprodutor masculino é esse. Tá, gente? No próximo vídeo, a gente vai falar sobre o ciclo reprodutor feminino. Qualquer dúvida sobre o masculino, por favor, coloquem abaixo ou mandem e-mail caso vocês sejam meus alunos. Muito obrigada e até o próximo vídeo.